Talvez você não queira ouvir isso, mas eu vou falar assim mesmo. Tudo na vida tem prazo de validade. Relacionamentos, empregos, projetos e até versões de quem você é hoje. O problema é que a gente insiste em segurar como se segurar fosse nos proteger. Mas segurar demais é o que lá no fundo nos adoece. Hoje eu vou falar sobre ciclos que precisam ser encerrados, aqueles que já acabaram, mas a gente insiste em manter vivo. Ciclos são etapas da vida, escolas, amizades, empregos, fases emocionais. Você já parou para pensar quais são os sinais que se dá quando um ciclo terminou e a gente insiste nele? Exemplo, exaustão emocional constante. Não é só um cansaço físico, mas aquele como se a sua alma estivesse pedindo socorro. Só de você imaginar, você naquele lugar ou com aquela pessoa, o seu corpo estremece. Eu já passei por isso e eu sei muito bem como é que é. A ausência de crescimento também, você aprende, percebe que não aprende mais nada, fica repetindo a mesma coisa todos os dias, mecanicamente. Até como uma fuga, você se fecha dentro de uma ostra para você não olhar para fora, porque se você olhar, você vai perceber que está tudo errado. Desalinhamento de valores. O que antes fazia muito sentido, hoje você percebe que é estranho. Você conhece uma pessoa, você se apaixona e aquela pessoa vira uma estranha para você. Você não consegue mais se enxergar convivendo com aquela pessoa, mas você insiste por medo, por comodismo, enfim, por tanta coisa, e não faz sentido nenhum, mas dentro da sua cabeça faz. E não adianta, gente, o nosso corpo ele dá sinais. Dá aquele sinal de adoecimento, ansiedade, insônia, dor de cabeça, irritabilidade, é tanta coisa. É tanto sintoma e cada pessoa tem um sintoma diferente, mas basicamente são esses sintomas que acontecem. Gente, alguns anos atrás eu estava num trabalho, vou dar só um exemplo aqui, e esse trabalho, esse lugar, ele me matava, nossa, me matava por dentro. Eu acordava com ansiedade, só de eu pensar daquele dia que eu tinha que ficar o dia inteiro naquele lugar, eu sentia nitidamente que era exigido tanto de mim para me manter lá, sabe, porque eu tinha que sorrir, eu tinha que me conviver com outras pessoas. Você está num lugar, você precisa interagir com outras pessoas. E eu tinha muito medo de sair, principalmente pela questão financeira. Ai, mas lá no fundo eu sabia que se eu continuasse, eu ia adoecer. E foi super difícil tomar a decisão, foi muito mesmo, mas foi muito libertador. E quando eu tomei a decisão, eu entrei em choque, sim. Na mesma semana eu fiquei me perguntando: "Será que eu fiz certo?", chorei com meu marido, mas enfim, deu tudo certo, as coisas se alinharam de uma forma muito rápida, graças a Deus, e eu tô aqui, né, então tá tudo bem. Relacionamento amoroso também, eu vejo muita gente parada, segurando um relacionamento amoroso, aquele relacionamento que já perdeu a conexão, e que muitas vezes a gente demora para perceber, sabe? Porque a gente vive no meio de muita distração. E aí o amor romântico muda, vira amizade. Ou também a gente fica percebendo que a gente se apaixonou por uma ideia da nossa cabeça. E a gente vai acordando, acordando, mas o medo também vai se instalando e a falta de coragem. E aí eu vou contar outra história minha, vai contextualizar sobre relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso que perde a conexão e a gente perde tempo em perceber. E eu percebi isso muito rápido. E aí deu um clique na minha cabeça no momento em que eu chegava em casa, e estacionava o carro na garagem do prédio
Ao invés de eu pegar as minhas coisas e subir para o apartamento, o que que eu fazia? Eu ficava dentro do carro, na garagem, ouvindo música ou vendo vídeo no YouTube. Aí eu falei: "Gente", num dado momento eu falei: "Gente, eu não tô bem, isso não tá certo". O que que acontece quando você chega do trabalho? Você quer chegar na sua casa, tomar um banho, relaxar, comer alguma coisa, descansar, talvez ouvir uma música, assistir um filme, mas dentro de casa, não dentro do carro, na garagem, os vizinhos passando e alguns me vendo dentro do carro. Muito estranho. E ali eu falei: "Cara, tá tudo errado, não tá certo". Aí eu, graças a Deus, olhei pra mim, falei: "Acabou, chega. Eu preciso encerrar, me dá autorização de não querer mais estar nesse lugar, estar com essa pessoa. Sou muito grata, mas eu não quero mais". Aí, também tô aqui hoje, tá tudo bem. Isso também acontece muito com amizade, aquelas amizades que não faz mais sentido. Você gosta de uma coisa, ela gosta de outra, ela gosta de farra, de festa, e você está numa fase mais introspectiva, de mais estudo ou vice-versa. Aí a gente fica se prendendo à história, uma história que já foi, histórias lindas, divertidas, de muitas risadas, mas que acabou, não conversa mais, não dá mais diálogo. E não precisa ter raiva, não precisa ter briga, o distanciamento tem que acontecer e acontece naturalmente. E eu já me vi várias vezes me colocando em situações, indo em lugares, aceitando convites, porque ali existia uma história, e até histórias de gratidão, onde a pessoa me ajudou. E aí eu fico pensando ficava pensando: "Ai, eu não posso ser ingrata". Aí depois com o tempo fui vendo que não, poxa, eu não estou sendo ingrata, foi uma história linda, e agora eu preciso seguir em frente com a minha forma de pensar, o meu jeito novo de ser. Tem que deixar essa culpa, essa mania de se julgar por medo ou por gratidão, por tudo. E aí também tem aqueles ciclos de crenças antigas que você quer mudar, sabe que faz sentido, mas fica preocupado: "Será que vão me aceitar? Será que vão aceitar a minha nova versão?". Mal sabendo você que a sua nova versão é bem mais leve, interessante e vai abrir novos caminhos, novas conexões, conexões incríveis, e você com medo de ser você. E eu nem digo se é uma será que é uma nova versão ou será que é uma nova é a sua versão melhorada que tá aí? Ai, vamos quebrar esse ciclo de medo. Incerteza, e se, e se? E se eu me arrepender? Medo financeiro, medo social, medo de decepcionar, meu Deus, que horror. Não dá. Encerre com consciência, reconheça que foi bom. Às vezes nem foi tão bom assim, mas sempre aprende. Sempre tem um aprendizado com aquela situação. Seja grato, mas encerre por você. Às vezes não vai ser fácil. Acho que a grande maioria das vezes não é fácil encerrar um ciclo, mesmo quando a gente quer. Sempre vai doer, mas vai passar e olhar para frente dá um gás e te faz sair do medo de recomeçar, sabe? Vai dando um passinho de cada vez para esse novo, vai sentindo um cheirinho de medo, mas é aquele medinho gostoso, sabe? Ai, que é a nova descoberta. Aposte em você sempre, porque é você que está sempre aí do seu ladinho. Encerrar ciclos não é perder, é liberar espaço. Assim como a natureza precisa do inverno para florescer na primavera, a gente também precisa desses finais. Talvez você só esteja segurando algo que já cumpriu seu papel. Respira fundo e se pergunte: o que que a vida está tentando me mostrar? O que que esse desconforto? Esse desconforto significa alguma coisa.
E se você quiser continuar essa conversa, se inscreve no canal. Estamos nesse momento de recomeço. Eu já recomecei algumas vezes na minha vida, estou recomeçando nesse momento. Então, se serve para você ou se serve para alguém, compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo um fim difícil, mas não precisa ser um fim difícil.